Em setembro do ano passado, Vinícius Júnior se envolveu em um escândalo por causa de sua comemoração de gol. O jogador do Real Madrid, como muitos jogadores brasileiros, realizou uma dança debochada após marcar um gol. Mas o apresentador do canal de televisão espanhol, Pedro Bravo, comparou Vinícius a um animal, afirmando que ele não respeitava seus adversários. Na Espanha, esse incidente causou muita controvérsia, mas todos ficaram do lado de Vinícius. Afinal, dançar realmente não é uma tática proibida no futebol. No entanto, às vezes, durante as celebrações, os jogadores cometem atos estúpidos e terríveis que levam a consequências graves. E neste vídeo, eu vou falar sobre as celebrações que ninguém deve imitar. Então, antes de começar o vídeo, já aperta no botão do like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. Comenta também sobre alguma comemoração que você acha que ultrapassou todos os limites. Tenha um bom vídeo, vamos lá! O atacante da Costa do Marfim é um amante de fazer algo proibido no campo. E ao longo de sua carreira, ele recebeu muitos cartões vermelhos diretos, mas em 2014 ele fez a celebração mais estranha em um jogo fora de casa. Ele entrou em campo como substituto e empatou o jogo no final. O jogador correu imediatamente em direção aos torcedores, mostrando-lhes o dedo do meio e, em seguida, voltou para o meio do campo e abaixou as calças, expondo sua bunda para os torcedores. Vendo esse lance, você não consegue segurar a risada. A risada é tão absurda que nem todo mundo pode fazê-la. Mas o árbitro não achou engraçado. Ele correu imediatamente em direção ao jogador e apontou para o vestiário abaixo das arquibancadas, o que significava expulsão do campo. O jogador conseguiu sair com uma suspensão de 3 jogos e jogou mais 4 meses pelo seu clube português. Ele recebeu 3 cartões vermelhos durante esse tempo e foi vendido para um clube grego na janela de transferência de verão. Em agosto de 2017, o meio-campista alemão Nicolai Miller sofreu uma terrível lesão em pleno jogo, após marcar um gol aos 8 minutos contra o Augsburg. O jogador não conseguiu conter as emoções e comemorou intensamente o seu sucesso. Ele deu algumas voltas e aterrissou de forma acidental. Ele atingiu a bandeirinha de escanteio, depois tropeçou e depois caiu no gramado. Os colegas de equipe comemoraram e dividiram o sucesso com Nicolai, mas não perceberam imediatamente que Miller estava segurando o joelho e sofrendo de uma dor terrível. O jogador saiu do campo sozinho, mas durante o exame médico, os médicos diagnosticaram uma das piores lesões, ruptura do ligamento cruzado anterior. Eu acredito que todo fã de futebol e esportes em geral sabe que a ruptura dos ligamentos é uma das piores lesões para um atleta. Os prazos de recuperação levam pelo menos 6 meses, e em muitos casos, os jogadores perdem um ano inteiro. No final, Miller ficou fora por 8 meses. Ele só voltou em maio de 2018, perdendo um total de 30 jogos. Embora o jogador tenha voltado à forma, ele jogou apenas 2 jogos, antes de se transferir para o Frankfurt, onde jogou apenas uma temporada antes de se mudar para o campeonato australiano. A propósito, em agosto de 2020, o pobre Miller sofreu uma concussão grave e perdeu meio ano. Felizmente, o agora com 35 anos, Nicolai está jogando tranquilamente no campeonato australiano sem lesões. E por que você não pode bater nas placas publicitárias durante a comemoração? O jogador do Pescara respondeu isso. André Akoko, que marcou um gol de pênalti, estava transbordando de emoção e decidiu liberá-la na placa publicitária. O jogador chutou com toda a força, mas acabou ficando preso. A perna passou pelo outro lado e Coco simplesmente não conseguiu sair sozinho. Felizmente, os seguranças ajudaram André a resolver o problema e, no dia seguinte, o jogador foi multado em 500 euros pelo dano causado. Ele foi forçado a pagar o valor para comprar uma nova placa, embora a propaganda tivesse saído bem. Muitos jogadores, ao marcar um gol, ajudam os parceiros de equipe feridos, a fim de apoiá-los moralmente em um momento difícil. Mas o jogador de futebol inglês David Norris provou por que o apoio a um colega de clube nem sempre é uma boa ideia. Em 2008, durante um jogo contra o Blackpool, David marcou o gol da vitória e, ao comemorar o evento, demonstrou um gesto do país, supostamente mostrando que estava algemado. O que há de tão errado nisso? Você pode perguntar, mas com isso ele apoiou seu amigo e companheiro de clube, Luke McCormick, que estava na prisão naquele momento. O problema é que Norris não percebeu que Luke estava preso por assassinato de 2 crianças. Em 6 de junho de 2008, enquanto estava em um casamento, McCormick descobriu a infidelidade de sua namorada. O jogador de futebol enfurecido, em estado de embriaguez, decidiu voltar para casa de carro. Como resultado, o Range Rover de McCormick bateu em uma Toyota em alta velocidade na estrada. O goleiro não se machucou,
mas as crianças de 10 e 8 anos que estavam na Toyota morreram, e o pai delas ficou desabado pelo resto da vida. Em outubro de 2008, o goleiro foi condenado a 7 anos e meio de prisão, e em novembro, David Norris comemorou seu gol. Assim, a sociedade inglesa se revoltou, porque ele apoiou o assassino e o fez diante de 1.000 torcedores no estádio e centenas de milhares de telespectadores. A administração do Ipswich Town multou Norris em uma quantia não divulgada, e o dinheiro foi doado para o Fundo de Ajuda à Família das Crianças Falecidas. David também pediu desculpas no site do clube. Surpreendentemente, em 2012, MC Cormick foi libertado da prisão e até hoje é um jogador de futebol profissional, jogando na 3ª e 4ª divisões da Inglaterra. Isso já é um caso engraçado, mas também não é necessário fazer isso. O campeonato sueco e especialmente sua 3ª liga em termos de força, raramente aparece nas notícias internacionais. Nem mesmo um hat-trick é motivo disso, mas não no caso do jogador de futebol Cameron Murchie. Pela primeira vez em sua carreira, ele marcou 3 gols e comemorou de uma maneira muito original, sentando na primeira fila das arquibancadas e aplaudindo a si mesmo. O árbitro decidiu que não era engraçado e mostrou a ele o 2º cartão amarelo, o que fez com que o jogador deixasse o campo aos 83 minutos do jogo. Em princípio, esta é uma comemoração inofensiva e original, na qual só podemos rir. Mas no futuro, os jogadores devem saber que também podem ser punidos por isso. Lembra da comemoração icônica de Lionel Messi levantando a camisa para os fãs do Real Madrid? Meio ano depois, Nabil Fekir decidiu repetir a comemoração de Lionel. Só que isso não levou a consequências melhores. Naquele momento, o Saint-Étienne estava perdendo por 4-0 para o Lyon. Aos 85 minutos, o capitão do Lyon marcou o 5º e último gol contra o adversário e comemorou como Messi fez. Nabil tirou a camisa e a mostrou para a torcida do Saint-Étienne. Depois disso, gestos obscenos foram direcionados a ele e outros jogadores do Lyon, mas isso não foi suficiente para os fãs do Saint-Étienne. Eles correram para o campo em massa, e apenas a rápida reação da polícia salvou Nabil e os jogadores do Lyon da vingança. Os jogadores fugiram para o vestiário e o jogo foi interrompido por 40 minutos, com o final do jogo sendo jogado para um estádio quase vazio. Apenas o setor de visitantes permaneceu cheio. O jogo entre Saint-Étienne e Lyon é considerado um dos confrontos mais importantes do campeonato francês, e para o Lyon, a vitória fora de casa contra o Verde é a maior de sua história. Portanto, Fekir com essa celebração deixou os já enfurecidos torcedores ainda mais irritados com o resultado. Após o jogo, Nabil disse que talvez não devesse ter feito isso com um placar de 5-0, mas é apenas futebol. Tudo esquentou, mas, em geral, não havia motivo para tal reação. Não me arrependo do meu gesto. O atacante do Dresden conseguiu levar 2 cartões amarelos de uma só vez por sua comemoração, depois de marcar o único gol da partida. No final do jogo, o holandês comemorou o evento de forma muito emocional. Primeiro, o jogador tirou sua camisa, o que já é punível com um cartão amarelo, e depois foi em direção aos torcedores e subiu nas arquibancadas para fazer algo semelhante ao que Murchie fez. Isso parecia realmente engraçado. Quando o jogador voltou ao campo, ele estava certo de que receberia apenas um cartão amarelo por ter tirado a camisa. Mas sua surpresa foi grande quando a juíza mostrou 2 cartões amarelos, um por cada uma das infrações. Enquanto isso, o jogador de futebol macedônio Mario Gjurovski decidiu enganar o sistema. Como você pode ter entendido, ao tirar a camisa durante a comemoração de um gol, o juiz mostra ao jogador um cartão amarelo. Mas ninguém disse a Mario que essa regra também se aplicava à retirada do calção. O macedônio marcou um gol no campeonato tailandês. Em seguida, tirou seus shorts, colocando-os em sua cabeça e mostrando uma dança incrível para as arquibancadas. Ele já tinha um cartão amarelo há 15 minutos. Portanto, esta celebração se transformou em um segundo aviso. E, como resultado, ele foi expulso. Em 2017, mais um jogador de futebol, André Luiz, sofreu em campo com um painel publicitário. Depois de marcar um gol para o Santa Cruz, o atacante não conseguiu pular o painel publicitário direito e se deu mal. O jogador imediatamente agarrou seu joelho e não conseguiu ficar de pé. Felizmente, seu tombo parecia pior do que as consequências. Os médicos congelaram seu joelho imediatamente e logo devolveram ao campo. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem qual dessas comemorações foi a mais marcante. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!